tem direito ao silêncio e não pode ser utilizado contra o senhor. Caso o senhor resolva falar e venha confessar, essa confissão pode ser utilizada para diminuir uma eventual pena aplicada contra o senhor. Além disso, o interrogatório é importante, porque ele é um momento de defesa, quero apresentar a sua versão do que aconteceu, tá bem? Primeiro, eu vou fazer umas perguntas pessoais, é que o senhor tem que responder. Qual que é o seu nome completo? Eric Irão Dias, Idade? 32 anos. Estado civil. Eu sou divorciado. O senhor tem filhos? Sim, Estão com a mãe? sim. O senhor trabalhava com o quê? Compra e venda de gado. Ganhava quanto por mês? Nós não tínhamos um salário fixo. Um mês é um valor, outro mês é outro. O senhor já foi preso ou processado outras vezes? Não, Tem vícios em droga ou álcool? não. Sobre os fatos que aconteceram no dia da eleição de 2022. O senhor vai querer falar sobre eles, apresentar a sua versão, ou vai querer exercer o seu direito ao silêncio? Quero falar assim, doutor. Então, até, são vários fatos que o senhor está sendo acusado, né? 7. Então, nós vamos fazer o seguinte: primeiro o senhor conta a sua versão, aí se eu tiver complemento com relação ao fato, eu vou perguntando para o senhor, tá? Para a gente tentar entender o encadeamento dos acontecimentos, tá? Então, pode começar pelo começo. Eu também preciso entender os fatos, porque nada, eu não consigo entender a ordem cronológica das coisas, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu por último. Mas antes disso, eu queria, pela ordem que se foi dada aqui hoje, eu não sei se eu posso ficar em pé ou não, porque eu queria olhar para as pessoas. Eu queria, em primeiro lugar, pedir perdão para o meu irmão mais novo. Foi ali onde começou a história. Me perdoa, Andrew, por todo o medo que eu te fiz passar. Por toda a angústia que você viveu daquele dia até nos dias de hoje e vai continuar vivendo. Eu queria pedir perdão para o Ednelson por todo o transtorno. Queria pedir perdão para o meu irmão mais velho, o Anthony. Mas foi a minha intenção atirar neles. Perdão, meu irmão. Eu não conheço a Rosineide, eu não conheci. Não sabia até então em quem eu tinha atirado, acertado.
se era um homem, se era uma mulher. Eu só tinha certeza de que não era minha mãe. E para você também, mãe, pessoa que menos merece isso em toda a vida. Perdão por estar fazendo você passar por isso. Pessoa que por muitas vezes esteve sentada no júri. Hoje ela está vendo o filho dela ser julgado. Sei que está sendo muito difícil para ela. Eu sei que jamais eu vou alcançar o perdão das famílias. Da família da Rosineide, dos filhos dela, da família do Hélio. Mas eu estou aqui me humilhando perante a todos vocês. Eu peço sim perdão pelos crimes que eu cometi. Peço perdão para os meus amigos que estão aqui. Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar preso, mas eu estou aqui para pagar pelo que eu fiz. Eu ainda não sei qual vai ser o preço disso, mas em nome de Jesus, eu vou passar por tudo isso e vou poder fazer a diferença. Eu sei que eu errei, e eu sei que eu mereço ser condenado. Eu me lembro de pouquíssimas coisas daquele dia. E há algum tempo atrás eu me arrependia muito de não ter conseguido tirar a minha vida naquele dia. Eu realmente não via mais saída. Mas talvez para essas famílias que perderam os seus entes, eu aceito, em sinal do meu arrependimento, passar por toda a cadeia que eu tenho que passar, por todo o tempo, por todos os anos. Quem sabe isso possa trazer algum tipo de conforto para eles. Você confessa, então, a prática de todos esses fatos que estão descritos aqui, do fato 1 ao fato 7? Você confessa que foi você?
Eu acho que as tentativas, acho que ficou bem esclarecido. Eu tinha habilidade no manuseio com arma de fogo. Quando Eu não quis atirar no meu irmão. Eu não me lembrava do Vitor Hugo até o dia da primeira audiência. Mas o fato dos homicídios, sim, fui eu, sim. Eu efetuei aqueles disparos. então, e os disparos? Sim, senhora. Dois disparos diferentes, né, na denúncia. E o porte de arma e o porte de arma, que estava com você a arma lá no Hotel Tonelo, também. Também, porém, no meu entendimento, como CAC, eu teria a, como me deslocar com aquela arma, né? Eu só não poderia, eu acho, naquele dia, estar portando ela, né? Direção que você tem. Catar, né? No caso, era essa sua autorização. Geralmente é para clube de tiro e para caça. Só que as guias de trânsito, elas não têm endereço. Elas são válidas em todo o território nacional. Você tinha tirado seu carta de tempo? Fazia pouco tempo, eu não me lembro quanto tempo, mas pouco tempo. Mas antes disso, você já sabia tirar. Seu, foi, agora, eu acho que o Andrew falou, né? Meu irmão mais velho. Antes disso, você já sabia tirar. Eu já sabia tirar desde quando eu me mudei para minha propriedade rural. Eu, eu obtive, sim, armas longas para caça, espingardas, né? Então eu atirei, eu sabia, sim, atirar. Queria saber sobre isso que seus irmãos falaram, que sempre tinha briga na família, que às vezes você era uma pessoa agressiva, sua mãe também relatou isso, que teve outras brigas na família. O que você tem para me dizer sobre isso? Meu irmão mais velho, ele comenta, né, no primeiro depoimento dele, que isso já teria que ser resolvido há muitos e muitos anos atrás. Eu tenho esse problema, acredito que desde criança. A minha mãe vai saber mais disso, né? Eu sempre fui ansioso, até que chegou um momento que essa doença me tirou uma das minhas maiores paixões, que era tocar. Não conseguia mais olhar para o meu instrumento. Eu, com 18 anos, passei num teste entre 45 violonistas em Maringá, para a dupla Conrado e Alexandre. E em pouco tempo eu não conseguia mais tocar, não conseguia mais trabalhar. Até que um dia eu passei mal, eu estava no meu estúdio gravando, meu coração acelerou, deu aquela angústia. Eu trabalhava muito, eu trabalhava muito e a minha carga horária de trabalho era muito grande.
E eu acho que acabou com muito pouco, com 18, 19 anos de idade, isso acabou estourando, né? E eu procurei um médico, passei mal naquela madrugada, não consegui viajar. É, inclusive, até hoje, não sei quem me substituiu naqueles shows. E eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade. Dr. João Paulo Carneiro, de Maringá, 2010. Comecei a fazer o uso do estalopram. Eu não sei, doutor, está fugindo da pergunta. E eu comecei a fazer o uso do escitalopram. Oi. Oi. O escitalopram, quando o médico me explicou o que era, ele era um estabilizador de humor. Ele também ajudava ao contato no cabo. Ele também ajudava, ele também controlava a depressão e, dentre outras coisas da bula que eu não me recordo mais. Eu comecei a fazer o uso desses remédios, fiquei sem tocar durante 6 meses, com toda aquela pressão do empresário da dupla Conrado Alexandre. Foi um dos causadores da minha doença. Se eu não voltasse, ele iria me mandar embora. Eu com 18, 19 anos, recém-casado, apartamento comprado, e desesperado, com medo de perder aquele emprego, que era um emprego muito bom. E tudo começou ali, né? Os remédios, né? A minha jornada de remédios controlados. O escitalopram não segurou, ele me indicou o Rivotril. Eu comecei com 0,25 miligramas, um comprimido por dia. Se eu me sentisse mal, e isso só foi agravando, a pressão só foi aumentando, o Conrado Alexandre só foi aumentando de tamanho, só foi crescendo, gravação de DVD, dentre várias outras coisas, estúdio, e até que eu cheguei onde cheguei. Em 2014, eu já eu recebi uma proposta, em 2012, da dupla Cássio e Marcos, para gravar o primeiro DVD deles e seguir como músico de apoio. E em 2014 eu não consegui mais. Chegou o fim da carreira de músico. Eu até tentei voltar alguns anos atrás com a Bandeirança. Cheguei a tocar, acho que quase 2 anos com eles, mas não consegui. Nisso também veio a gravidez da Franciele, a minha sociedade com o irmão dela, antes disso, aonde tudo começou a se abrir de novo para mim. E com o nascimento da minha filha,
Eu achei que eu tivesse curado. Mas infelizmente eu. Então, quando você tirou o cárie, você fez todos os testes psicológicos que precisavam para tirar e não acertou nada? Não é necessário fazer testes toxicológicos. Mas assim, acho que não faz teste psicológico para ver se tem alguma. Você faz a primeira coisa, levar a documentação, certidão negativa, comprovante de renda, residência, e eu fiz todo esse processo e passei por uma psicóloga de Moarama, eu não me lembro o nome dela, e uma das primeiras perguntas que são feitas é sobre o uso de remédios controlados, né? Se toma algum remédio contínuo para pressão, para esse tipo de coisa, e se faz uso de remédio controlado. E eu omiti todos, eu menti todos. Eu disse que não fazia uso. Né? Ações, né, que o senhor estaria tomando, como essas que o senhor mencionou. Só que foi feito um laudo toxicológico no dia do fato. Nesse laudo, apontou no item 528.1 que o senhor estaria apenas no citalopram. Os outros remédios o senhor estava tomando ou estava tomando apenas o citalopram? Teve um momento entre 2014 e 2022 que eu parei de tomar, mas faz alguns anos atrás que eu parei de tomar o escitalopram, inclusive. O escitalopram, ele é o remédio que mais me causa abstinência quando eu fico sem. A abstinência do escitalopram é a mais forte, digamos assim. E eu tentei fazer uma regressão, eu tentei parar com os remédios. Eu acredito que a minha mãe lembre disso. E eu não consegui. Não consegui. E dali, eu acredito que isso foi em torno de 2017, 2018. Eu não consegui e voltei. E desde então, eu fiz uma pausa ali de meses, né? Um mês, dois. Acho que eu não aguentei ficar 2 meses sem os remédios. E voltei a tomar. E tomar todos. O isolato de escitalopram, 20 miligramas. Então, mesmo não tendo aparecido no laudo, o senhor afirma que estava tomando. E muito. O Rivotril é para uso só quando você sente que alguma coisa vai desencadear uma crise. E eu, Minha última pergunta. Quanto ao Hélio, teve alguma briga, alguma questão com ele? O senhor se recorda do que teria tirado no Hélio? como eu disse, doutora, as minhas lembranças são poucas. Eu consigo lembrar de flashes. É, até em conversa com o doutor Dorigon, todo esse fato, para mim, tinha ocorrido na direção contrária, na direção da sorveteria. E quando o Dorigon chegou com as fotos, com os laudos, né, com a perícia, eu vi que era totalmente ao contrário. Então, nem o lado eu consegui acertar. Em relação ao hélio, a lata de cerveja, o laudo, acho que está aí para quem quiser ver, a lata de cerveja estava dentro da caminhonete no laudo. A bandeira, a toalha, alguma coisa da cor vermelha, com o número do candidato oposto, passou na minha caminhonete. Inclusive, eu tive que parar, porque esse grupo de pessoas parou a minha caminhonete, né? E no meu primeiro depoimento, ali naquele momento, até onde eu me lembro, eu forcei a passagem, dando umas aceleradas na caminhonete.
acelerando e freando, né? Se eu acelero uma caminhonete de quase 3 toneladas em cima daquele povo, seria uma chacina, seria muito pior, né? Do que aconteceu, não justificando meu erro. É, eu lembro dessa lata de cerveja e como reação espontânea, pelo treinamento que eu tinha como CAC, pelo conhecimento que eu tinha em relação à arma, eu fiz o saque, a minha pistola, até onde eu lembro, a todo momento, ela sempre ficou no coldre. Os instrutores de tiros sempre ensinavam a gente, pistola, se você não está usando, tá no coldre. E eu seguia isso à risca, né? Eu, quando a lata veio, eu só saquei e atirei. Eu fiquei sabendo também que era o Hélio depois que eu já estava preso. Eu não sabia também em quem eu tinha atirado. Eu só recebi o golpe e devolvi, no instinto de atirador. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Vamos contextualizar a pergunta aqui, tá? Nesse dia, do assassinato, em que momento que o senhor se emocionou com essa arma? Desculpa, Em que momento que o senhor pegou a arma? a Tomou a minha. decisão de pegar essa arma? Isso, deixa eu só retificar aqui. A Franciele disse que é minha esposa, mas é ex-esposa, né? É, eu peço, esqueci de pedir perdão para ela também por tudo que ela passou, né? E em algum momento ela relata que eu peguei a chave da caminhonete para ir para casa, né? É, eu até me lembro de eu e a Fran ter tido uma discussão onde a caminhonete estava estacionada, que era próxima ali da lanchonete. Mas eu não me recordo de ter ido em casa, pegado 2 carregadores, uma caixa com 100 munições e aquela pistola. Nisso, também relata nas primeiras audiências, eu troquei de camiseta. Eu não sei o porquê que eu troquei de camiseta. Estava com uma camiseta da seleção brasileira, amarela, e troquei por uma outra camiseta que eu nem me recordo qual era, né? Você já deve ter sumido lá no almoxarifado da primeira cadeia que eu cheguei, né? Eu não tive motivo para pegar a arma. Eu realmente, assim, não tive, antes das provocações, um estupim para poder buscar a arma. Sim, até onde eu consigo lembrar, sim. O senhor ficou feliz com o resultado das eleições? Não. Eu tinha total convicção, tinha, não tenho, porque, inclusive, eu perdi tudo, tudo, todos os meus bens, caminhão, chácara, eu perdi tudo. A gente, todos do agronegócio,
já tinha convicção do que ia acontecer se o candidato oposto ganhasse. Não só ele, qualquer um outro. É que a disputa era entre Lula e Bolsonaro, né? A disputa maior. Nós tínhamos a convicção, porque a compra e a venda, o meu ramo, a compra e a venda de gado já tinha parado, já estava em queda, porque o pessoal grande, onde é escoado todo o gado, são as grandes fazendas, estavam praticamente todos de porteira fechada, esperando para ver o resultado de quem ia ganhar ou não. Então eu tinha a convicção de que se o candidato que eu apoiava perdesse, a coisa ia ficar ruim, mais do que já estava. De fato, para o meu ramo ficou. E está comprovado, né? Números são números, né? Na hora que saiu o resultado da eleição, você perdeu todos os seus bens ali, naquele momento. Não, não. Eu estou perguntando porque né, para ficar mais fácil ser mais leal, ser mais tranquilo. Eu sou do lado do negócio também. Tem Cara, aí não aconteceu nada, tá? Então, a gente O pode senhor trabalha com qual ramo? compra e venda de gado, depois também. É, Então, a, pode ficar tranquilo, tá? Só para você leal. a compra e venda de gado. Continuar. Tem mais gente aqui. Se eu olhar para trás, eu vou achar mais uns 4 ou 5 que vão concordar comigo, talvez até mais pessoas. Mas eu acredito que eu realmente fali. Naquele momento. Realmente falei. Não, naquele momento não. Com a minha prisão, 1 ano preso, dívidas já no banco, de financiamentos que estavam vindo crescendo, depois só ficaram o buraco. Tá? Então, assim, fica mais fácil para todo mundo entender. Os seus problemas financeiros decorreram da sua prisão. Isso, também. Tá? Que decorre da sua ação que o senhor confessou aqui. Sim, sim. O senhor não se lembra, então, o momento que tomou a decisão de pegar a arma? Não me lembro. Lembro O senhor tinha bebido? muito. A sua esposa falou que não tinha bebido até aquela hora. Outra informação que a Franciele pode ter omitido, até mesmo para não piorar, né, a situação, eu não bebia só aos finais de semana. Eu bebia todos os dias. Todos os dias. De alguns anos para cá, eu me tornei alcoólatra e toda a minha família sabe. Toda a minha família sabe. Eu bebi o dia inteiro, meu irmão, o dia inteiro não, daquele horário que a gente foi para a rua até perto dos fatos acontecerem. Entendi, mas os negócios estavam indo bem. Não entendi. Os seus negócios estavam indo bem, mesmo nessa circunstância? Sim, como? Não entendi. Negócios como? Financeiros? Porque o senhor disse que perdeu tudo, tinha muita coisa, perdeu Não, depois. eu não tinha muita coisa. Não, o senhor tinha suas coisas. Tudo que eu digo pode ser um papel desse, tudo que eu tenho, né? E agora o senhor está dizendo que o senhor bebia todo dia, tal. Mas, assim, tá difícil de entender, porque o senhor estava nessa situação de ébrio e beber todo dia. Como que o senhor tinha alguma coisa? Como que o senhor estava indo bem nos negócios? Seus colegas vieram aqui, disseram que o senhor tinha cavalos caros, propriedades, participava de eventos. Como que o senhor compatibiliza isso? Eu confesso que eu não entendi a pergunta. Beber com criar o cavalo caro, com ter as coisas. Não tem como entender porque o que o senhor está dizendo. Uma pessoa alcoólatra, como você está assumindo aqui hoje, tinha condições de administrar todo esse patrimônio. Eu bebia depois das 5, 6 horas da tarde, todos os dias. Então você não era alcoólatra. Mas o alcoólatra, ele, como que funciona? Ele bebe 24 horas. Eu achei que quem bebesse todo dia fosse alcoólatra. Então, se essa é a informação errada,
Fica tranquilo, o senhor pode responder se quiser. Isso, eu bebia todos os dias, depois das 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, quando eu acabava o meu serviço, eu ia beber. Então, o senhor não se lembra nada, mas tem certeza que tinha bebido bastante, que foi esse que foi tá mentindo, não sabe por qual motivo. Não, de nada não. Eu me recordo, quando eu comecei a beber, eu me recordo sim. Me recordo de quando eu comecei, porque antes de eu beber eu estava sóbrio. Então eu me recordo de quando eu comecei. Quando eu parei, dificilmente a gente vai se recordar quando bebe, né? Seu laudo foi feito, tá? E o senhor disse que tem um remédio lá no seu sangue. E esse laudo não detectou nada de álcool. Desce mais um pouquinho, né? Substância. Álcool etílico, sangue e urina. Não detectado. Não detectado. Ele sobe um pouquinho só para explicar mais um pouco. Tá? Essa coleta foi feita às 17 horas do dia seguinte. Tá? Menos de 24 horas depois dos fatos ali. Menos de 24 horas que foi para que deu dano, assim, deixando de nervoso. E o senhor tem conhecimento dessa prova também? Tenho conhecimento, eu lembro desse exame Aham. de urina e de sangue. E E acredito que o senhor saiba como refutá-la também, deve ter algum argumento racional para refutá-la. não, eu nem sei o significado da palavra refutá-la, desculpa. Tá. É, Rebatê-la. Pode isso. deixar que eu vou fazer isso aí, doutor. Pode deixar que essa parte de refutar eu vou fazer, a defesa técnica dele. Doutor, E o senhor fizer essa pergunta para ele, se fala. eu estou querendo deixar claro, doutor, não é nada contra o senhor, não é nada contra o senhor. Não, eu lembro, doutor. É a minha função. Sim, sim. Qual é a minha função? Mas eu estou aqui para esclarecer. É deixar claro para os senhores as estratégias. A minha também, doutor. Essa é a minha função. Se não, tudo Eu quero fazer justiça. tudo bem. Eu quero responder a pergunta do doutor. É, eu bebi. Eu bebi no dia 30, mais ou menos das 5, entre as 4 e as 5 horas, a gente foi para votar. Eu só fiz o meu voto e fui direto pro bar. Eu e meu irmão mais velho. E não bebi somente cerveja. Bebi mais outros tipos de bebida. Eu estou sendo o mais real possível. Eu entendo. Eu estou fazendo as Eu perguntas. entendo. Tranquilo. Tranquilo. Não existe nenhuma animosidade entre eu, que pode ficar Tudo bem, tudo bem. Bom, vamos esmiuçar, então, um pouco melhor os fatos. Sim, senhor. Os fatos, né? O senhor se lembra, então, de como foi o momento que o senhor atirou na Rosilei? Quanto mais perto daquela ação entre a briga do Andrew, a minha briga com o Andrew, logo depois veio o Anthony, o Ednelson e o Anthony, pela ordem cronológica daqui de hoje, né? Que foi falado. Quanto mais ia se aproximando daqueles fatos ali, menos eu consigo lembrar. Eu não lembro do Ednelson. Eu não lembro. Eu lembro do Anthony, sim, o meu irmão mais velho. Não lembro o que a gente conversou, se ele pediu para eu parar, para guardar a arma, o que eu falei para ele. Não lembro. O fato da dona Rosineide, eu escutei gritos, né, desesperados da minha mãe, a qual a gente conhece bem a voz da mãe. E eu só me lembro de ter pensado, alguma coisa tá errada. Quando eu vi a mãe na porta, né, gritando desesperadamente. Uma pessoa
que eu não conseguia identificar o que era e quem era, se aquela pessoa entrou ali para roubar, não sei. Pelo amor de Deus, sai de dentro da minha casa. Gritos bem escandalosos, assim, bem desesperados. A minha reação foi disparar. É o que eu consigo lembrar. Vai correr. Disparar e sair. E só que eu, como eu disse, eu não, tanto do Hélio quanto da dona Rosineide, eu não consigo. Eu só fiquei sabendo depois que eu estava preso, depois de dias que eu estava preso, que foi uma mulher e um homem. E depois, na sequência, sabendo os nomes, né? O Hélio eu realmente conhecia, né? Assim, conhecia a pessoa do Hélio. A Rosineide, infelizmente, eu não tenho memória dela. E eu quero saber, de concreto, o senhor já fez alguma coisa? É a primeira vez que eu estou dizendo isso. Em relação ao arrependimento, o que eu posso fazer estando preso é bem pouca coisa, né? A gente está privado da liberdade e o que eu fiz foi me arrepender verdadeiramente para Deus. E esse é o maior motivo de eu conseguir estar aqui hoje, de eu não ter tirado a minha vida. Eu pensei em várias vezes, mas o que eu posso fazer de concreto para trazer eles de volta? Minha vida vale pela deles? O senhor pode ficar à vontade. Ou alguém, qualquer família, qualquer um. Meu arrependimento Quando que foi acontecer? verdadeiro. Quando que foi? Quando que eu me arrependi? Uhum. Logo que eu fui preso, que caiu a minha ficha, que eu fiquei sabendo, eu, o álcool passou, o efeito dos remédios passou, que eu fiquei sabendo quem era, é, quem eram aquelas pessoas, né? Se quisesse, teria acertado seu irmão, que estava correndo lá na calçada. Me explica isso um pouco melhor. Como é que é isso? O senhor tinha mira? Eu atirava muito bem. Apesar de não me lembrar, os disparos na árvore demonstram. O laudo da, da perícia, isso é até uma dúvida minha. A quantos metros eu estava da árvore, né? Que posição eu estava, porque eu realmente não me lembro em que posição que eu estava, se eu estava no meio da rua, se eu estava do lado de lá da calçada, se eu estava dentro né? Pela onde tá as cápsulas, imagina-se aonde eu estava, né? Então, olha o diâmetro que tem o Anthony, a circunferência, o diâmetro que tem o Anthony, e olha o diâmetro que tem aquela árvore. E eu efetuei 3 ou 4 disparos e concentrei aqueles disparos na árvore, né? Isso falando como atirador que eu era, né? Então, se eu quisesse realmente ter matado meu irmão aquele dia, eu teria consumado o fato. Mas eu não atirei no meu irmão. Eu atirei na árvore e a árvore está ali como prova disso, né?
Isso o senhor não se lembra, o senhor está dizendo só por conta de ter olhado o processo. Eu vi tudo isso. O doutor Dorigon levou o processo para mim, para a gente analisar, né? Ó, a árvore é essa, você acertou na árvore, porque realmente eu não lembrava. Eu não lembro aonde eu disparei. Como a gente tem a matéria, a prova, né, concreta de que os disparos não pegaram no Anthony, e sim na árvore, eu acho que foi na árvore. Acho não, tenho certeza que foi na árvore. Realmente, um deles pode ter se desviado. Eu não faço ideia de como o projeto chegou até o Vitor Hugo. A única pessoa que eu tinha certeza que eu tinha acertado, não matado, né? Acertado, era o Hélio. Porque estava relativamente próximo, né? Então, quando eu acertei o Hélio, eu só pensei em correr. Correr. Falei, eu fiz uma cagada. Eu atirei em alguém. Eu preciso sair daqui, né? Com medo de que alguém também viesse trocar tiros comigo. Podia ter outra pessoa armada, né? Assim como eu. Podia ter outro CAC ali. Podia, né? E eu dirigi. Dirigi. Saí em disparada. Dirigi. A princípio, eu não sei se eu pensei em Moarama, porque quando a gente mora em Cafezal, tudo é feito ali em Moarama ou aqui em Porã, né? Eu saí em direção à cidade de Moarama e passei de Moarama. Eu acho que a minha cabeça naquele momento estava um turbilhão, né? De sentimento, de sensação, nem sei explicar. Quando eu me dei por conta, já tinha um tempo que eu estava dirigindo, eu só vi a placa escrito Bem-vindo a Campo Mourão. Eu falei, eu passei um arame, eu estou em Campo Mourão. Avistei uma placa desse hotel e falei, vou ficar aqui, vou parar aqui, porque eu não aguento mais dirigir. Eu estava mal, eu estava ruim pela bebida, querendo nausear, né? Querendo vomitar e bastante atordoado. E eu parei. Nesse momento, eu entrei em choque, né? Tentei fazer ligações, não lembrava do número de ninguém, só lembrava do número antigo da residência fixa da minha mãe. Ligava naquele número, nada acontecia. E o desespero foi tão grande quando eu vi que tinha acertado o Hélio, que o meu único pensamento era falar com alguém da minha família, com a minha mãe, com meu pai, com algum dos irmãos, com alguém, e me matar, me suicidar, tirar a minha vida. Infelizmente, ou felizmente, aquele telefone não existia mais, eu não consegui contato com ninguém, e estou aqui, vivo, para poder pagar a minha pena. Então, o senhor fala. O senhor mesmo fala com suas palavras, né? Se eu quisesse continuar, poderia ter continuado. O senhor tinha, então, consciência. Continuar do fato do... Não que eu tinha consciência, porque eu fui o último a falar na audiência.
Então, ouvindo o Anthony, ouvindo o Andrew, ouvindo a mãe, ouvindo todos, aqui todos foram 3 dias de audiência, eu pude concluir pelo próprio Vitor Hugo que se eu quisesse ter continuado, nada me impediria. Nada me impediria. Pelo próprio Vitor Hugo. O senhor tomou a decisão de não continuar. De não continuar, graças a Deus. Eu talvez estive naquela cena do Vitor Hugo. São várias cenas que o senhor aparece tendo controle e tomando a decisão. Várias cenas o senhor tem controle e toma a decisão. Sim, é exatamente por isso que eu estou aqui. É para essas pessoas, através de você, dos senhores, perdão, dos doutores e do doutor Dorigon, da doutora, decidir se realmente eu estava sob o efeito do álcool, se realmente eu estava sob o efeito de remédio, se realmente isso tem algum fundamento ou não. É realmente decidir a minha vida daqui para frente. Eu jurei para mim mesmo que eu não vim aqui hoje atrapalhar ninguém. Eu já atrapalhei quem eu tinha que atrapalhar. Eu já errei onde eu tinha que errar. A partir de agora, eu só quero que a justiça seja feita. Errou, disse que errou, mas a todo momento justifica os fatos. Eu tenho que justificar, eu estou no júri. Eu tenho que justificar. Sim. Eu estou no júri, eu estou de frente com os jurados que vão me... Eu tenho que justificar. Tá. Eu tenho que falar o que vem à minha mente, das coisas que eu lembro. Eu estou me retratando com os senhores. Eu estou colaborando com a investigação, não é porque já foi, né? Eu estou colaborando com os fatos que eu lembro. O que eu não lembro, o Vitor Hugo, o Vitor Hugo, está claro por ele mesmo que eu não quis continuar. Nada me impediu de matar ele. Eu, graças a Deus, não matei o Vitor Hugo. Graças a Deus, eu não matei o Vitor Hugo. Alguma coisa, me fez parar naquele momento. E o Vitor Hugo está aqui, vivo, graças a Deus. Como o senhor mesmo disse, o capacete salvou ele, graças a Deus. E ele está vivo, está vivo. E se eu quisesse ter continuado aquele ato, eu tinha continuado. Eu parei, eu não fiz por onde terminar. Uma vez, não digo nada para o senhor aqui, estou aqui para fazer justiça, apenas fazer o meu trabalho e devo fazer da melhor maneira possível para que os jurados tenham tranquilidade na hora de decidir. Tá certo? Sim. É o que eu falo. Estou satisfeito, doutor Silvio? Esse filme não é para decidir. Boa tarde. Boa tarde. Dentro de... Você. Agora, tá? Depois volto, cara, bastante. Boa tarde, Hélio. Tudo bem? Dentro de todos os fatos aqui que você narrou para nós, só para deixar bem claro, você confessa o homicídio da senhora Rodileide? Pela segunda vez, sim. Pela segunda, não. Por várias vezes, sim. Tá bom, então, satisfeito, excelência. E já ficou muito bem colocado, muito bem feita a sua autodefesa, né? Sua versão. Só queria que você esclarecesse essa questão, principalmente do Vitor Hugo, promotor dele, relatando ali essa situação. Se você concluiu que você parou
pelas provas ou que você lembra de ter parado conscientemente? Eu deixei bem claro que foi pelo próprio Vitor Hugo. Pelo próprio Vitor Hugo. Pelo próprio Vitor Hugo. Ainda é que daí, depois de outras argumentações, deu para ficar na dúvida. Então, deixando claro que você não lembra dessa parte. Como eu disse, vou repetir, eu lembro de pouquíssimas coisas. Do que eu lembrei, foi falado aqui. O resto, estou satisfeito. Excelência. Só queria perguntar se tem mais alguma coisa para falar. Acho que até o doutor talvez ia perguntar isso para você. Sim, tem mais alguma coisa a relatar sobre os fatos? Essa última oportunidade. Eu acredito que não. Por mais que eu me esforce, eu não consigo lembrar de muita coisa. Como eu disse, tentei ajudar da melhor forma. Eu não cometi os meus crimes. Eu estou confessando. E tudo que me foi perguntado, eu respondi a verdade, a minha verdade. A verdade que, se eu pudesse relatar todos os fatos detalhadamente, 100%, eu faria, mas infelizmente eu não consigo relatar tudo.